Boa noite, meus amados e minhas amadas. É com muita alegria que damos início a mais um culto do nosso mês de maio. Sejam muito bem-vindos, né? Fiquem à vontade nesse nosso culto. É um culto para a família. Reúna a sua família aí na sua casa e vamos assistir esse culto, né? Assim, juntos com a nossa família. O tema do nosso mês da família é famílias que amam a Deus, vivem debaixo da graça. E a nossa divisa está lá em Salmos 103, versículos 17 e 18, onde diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Vamos passar agora ao nosso momento de louvor, esse momento gostoso, onde podemos adorar ao Senhor, louvar com o nosso coração. E eu vou estar lendo um versículo também que está lá em João 4, 23, onde diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Para seus adoradores. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Boa noite, queridos. É uma alegria grande mais uma vez estar diante de Deus, na casa dele, para estarmos juntos cultuando por muito que ele tem feito por nossas famílias, da nossa igreja, por aquelas que estão nos assistindo, que não são da nossa igreja, mas que essa mídia está alcançando esses lares. Estamos felizes, ó Pai, porque a nossa igreja separou o mês de maio para trabalharmos esse tema, essa divisa, tão significativo para nós, porque vem do Senhor, está na palavra. Então nós estamos aqui, felizes, comprometidos em atender o chamado dele, que é servi-lo. Como disse no texto que Soraya leu, do louvor, ele está procurando aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. Isso é importante, queridos,
porque muitas das vezes nós estamos na presença dele, mas nós estamos longe, nossos pensamentos estão longe. É importante que nós separemos esses momentos para estarmos presentes a ele, verdadeiramente diante dele, porque ele tem feito tantas coisas por nós. Então nós vamos estar agora passando o momento de ofertório, agradecendo a Deus, porque até aqui ele tem nos ajudado, até aqui ele não tem deixado faltar o pão em nossas mesas, as nossas despensas estão ali, abastecidas. Sabemos que tem aqueles que não podem, que não vão poder participar desse momento do ofertório. Pedimos que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Pai, abençoando, Pai, que eles possam, dentro em breve, também estar participando desse momento. Lembramos agora também do nosso celeiro do amor. Vocês, aqueles que puderem, né, estar trazendo os alimentos para que nós possamos preparar as cestas, estarmos entregando. Nesse mês da família, vão ser 10 famílias aí que vão ser, especialmente, serem contempladas para estarem recebendo uma mensagem do departamento infantil. Então nós pedimos a Deus que toque o coração dos nossos irmãos para que participe desse momento. E o dízimo e as ofertas também são importantes, né, para o nosso dia a dia, para as despesas da nossa igreja, né, queridos? São 10%, Deus deixa conosco 90%, e Ele pede que nós entreguemos a Ele 10% para que a obra dele continue. Então eu vou estar lendo a passagem que se encontra, muito conhecida, Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Vou estar orando. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que teus filhos, em obediência à tua palavra, Senhor Deus, estarão depositando, estarão transferindo os valores para a conta da igreja, para que aqui haja mantimento, para que aqui sejam, Pai, providenciados os pagamentos das despesas que a tua igreja tem e cumpre fielmente com as autoridades, dos impostos, com os funcionários, enfim, com a manutenção da tua casa. Muito obrigado, Pai, por cada família, por cada um, Pai, que participou desse momento. E pedimos também uma bênção para aqueles que não puderam participar, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Pai amado, dando sabedoria quando eles forem participar de uma entrevista de trabalho, paz, tranquilidade, que eles possam também se aperfeiçoar, fazerem cursos, Senhor Deus, estudarem, para que quando chegarem diante, Pai, de uma entrevista, eles possam sair bem e esse emprego que eles estão se candidatando sejam deles, ó Pai. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por tudo, nós oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas, os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa
A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas, os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor, a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor, é um presente do Senhor, é um presente do Senhor. Queridos, estamos felizes por mais esse culto, que até aqui aprove que nós prestássemos ao Senhor. Muito bom, mas agora vamos estar passando um momento muito especial do culto, que é onde nós ouviremos a palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Wellington, que através dele, através dos instrumentos que o Senhor colocou no coração e na mente do Teu Filho, ele possa transmitir para nós e que nós possamos também, Senhor Deus, ouvir e colocar em prática. Obrigado pela vida do pastor Wellington, Senhor Deus, que com tanto carinho também nos atendeu o chamado, o convite que nós fizemos. Eu vou estar orando por ele. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor, Pai, por tudo que nós já vivemos nessa noite aqui na sua casa. Mas agora, Pai, de uma forma muito especial, queremos te pedir pela vida do pastor Wellington, agradecer pela vida dele, de toda a sua família, Pai. Que o Senhor continue usando o Teu Filho, guardando o seu lar, dando sabedoria a ele, a esposa dele, a Paulinha, Pai, na condução do lar, na criação dos Teus filhos, Senhor Deus, dando saúde a todos eles, ó Pai, toda a parentela deles, ó Pai. Obrigado, Pai, por essa vida. Que o Senhor esteja usando o pastor Wellington, Pai, segundo o Teu querer. E tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, possamos estar recebendo e aplicando, Pai, no nosso dia a dia. Muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos deu, Pai, nesse domingo. Abençoa o pastor Wellington, assim nós oramos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus, falando dessa vez às famílias da igreja. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir nessa noite em toda a palavra que será aqui então lida e explicada. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos fazer entender o que vem da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite. Queria convidar você, na sua casa, para acompanhar a leitura de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, nós temos estudado esse livro
aqui na igreja com o pastor Jonanias, com a irmã Ana Cláudia. E mais uma vez nós vamos falar neste capítulo, Gênesis 19, 30 a 38. O título da nossa mensagem é Quando uma família se complica. Gênesis 19, de 30 a 38. Diz assim o texto. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as 2 filhas. Ali, os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Vem cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Uma história chocante, mas essa é a beleza da Bíblia, essa é a beleza da palavra de Deus. Ela não escamoteia, ela não empurra as coisas com a barriga e não joga para debaixo do tapete. A Bíblia, ela é cristalina. Então, ela não esconde os erros das pessoas, ela não tem lado, ela não tem partido. Ela é honesta, ela é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro muito prático, de exemplos práticos de vida. E sejam esses exemplos positivos ou negativos, ela vai listando, revelando e contando as suas verdades. Aqui nós temos o exemplo negativo, o exemplo de uma família que foi muito abençoada por Deus do ponto de vista material. Portanto, eram pessoas que deveriam ter uma responsabilidade muito grande diante de Deus, mas que não tiveram. Ló, o chefe dessa família, como nós vimos no texto, gerou filhos netos. Que coisa! Um desses filhos se chamou Moabe. A tradução mais correta seria água do pai ou sêmen do pai, semente do pai. O outro, Amon ou Ben-Ami, que significa filho do meu próprio povo. É interessante que esses 2 geraram 2 povos, os moabitas e os amonitas, que foram talvez um dos 2 mais ferrenhos inimigos do povo de Israel. Ló, chefe dessa família, era sobrinho de Abraão. Interessante que Abraão, então, o pai das multidões,
pai das nações, vai gerar Israel, e Ló, sobrinho dele, vai gerar os inimigos do povo de Israel. Mas não era apenas Ló, aqui, que era complicado. Nós vimos no texto que as filhas também eram, a esposa, nós conhecemos a história, também vimos que teve uma atitude complicada. E é exatamente sobre esses aspectos de pessoas complicadas, de uma família complicada, que eu quero falar hoje, que eu quero falar nesta oportunidade. Quando uma família se complica, há famílias que são bênçãos para o mundo. Eu, por exemplo, eu tenho muita gratidão, mas muita gratidão a algumas famílias que foram importantes na minha vida, famílias que me abençoaram, famílias que me ajudaram muito. Porque há famílias que são bênçãos, mas existem famílias que são complicadas. A semelhança da família de Ló, a gente sabe, olhando a atitude dessas famílias, que vão terminar muito mal. Eu quero convidar você, hoje, para olhar para a família de Ló. Eu li um texto e lerei outros textos. A olhar para os aspectos desta família e perceber o que precisamos evitar. Preste atenção nisso. São lições negativas, exemplos negativos, exemplos que precisamos evitar se queremos construir uma família emocionalmente saudável e principalmente espiritualmente saudável. Vamos lá. Quando uma família se complica. Uma família se complica, em primeiro lugar, quando tem um líder egoísta. Essa é a primeira afirmação. Queridos, não se pode, numa família, ignorar o peso da sua liderança, o peso do pai, o peso da mãe, o peso da liderança. Porque pais irresponsáveis geram filhos complicados. Eu diria que pais irresponsáveis podem ser a desgraça de seus filhos. E como temos pais irresponsáveis hoje? Alguns sequer assumem os seus filhos, que são criados sozinhos por suas mães. Geram filhos, mas não amadurecem, querem continuar vivendo como solteiros, e esses filhos são criados por suas mães. Eu escrevi um artigo um tempo atrás que coloquei o título de Filhos da Mãe, mas não se preocupe porque eu não estava xingando ninguém. Eu estava falando dos filhos que são criados por suas mães porque os pais não assumiram. Filhos que são criados por mães ditas de mães solteiras porque os pais não tiveram a responsabilidade de assumir como deveriam. Porque de maneira egoísta, engravidam uma menina e querem continuar seguindo suas vidas. No Antigo Testamento, a tarefa de educar os filhos era do homem. Era o pai que falava ao filho quando estavam os dois no campo. Por isso que o autor de Provérbios sempre cita, filho meu, e dá ali uma instrução. Porque o sistema era o sistema patriarcal, então o pai tinha essa responsabilidade. Ló, aqui, dentro de um sistema patriarcal, era o homem que precisava dar o exemplo, era o homem que precisava demonstrar, passar algo aos seus filhos. Porém,
nós vamos ver que Ló era um homem completamente egoísta. Vemos isso desde o início de sua história. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. E Ló, ele pega uma carona no chamado de Abraão. Interessante isso. Em Gênesis 13, 1, nós lemos o seguinte: Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Deus chama Abraão. Deus não chama Ló, mas o texto diz, a Bíblia diz que Ló foi com ele. Pegou carona. Ah, eu vou também. Ele não tinha um chamado, mas resolveu ir junto. Assim os dois crescem materialmente, até que chega um momento em que Abraão, que era sensato, que não era egoísta, viu que não dava mais para continuarem juntos. E como Ló não se mancava, Abraão diz o seguinte: ó, meu sobrinho, nós temos muito gado, a terra aqui não é suficiente para nós, e como nós somos parentes e não vamos brigar, vamos fazer o seguinte: vamos nos separar e continuamos bons amigos. Então, reparem que por uma deferência de Abraão, ele deixa Ló escolher e Ló escolhe. Só que a Bíblia vai dizer que Ló escolhe o melhor. Talvez você diga assim: mas Abraão mandou que ele escolhesse. Sim, Abraão mandou, mas entenda uma coisa, como eu falei, estamos no sistema patriarcal. E no sistema patriarcal, o mais velho tinha valor. O mais velho era respeitado. A deferência que Abraão teve ao deixar Ló escolher, faltou em Ló. Sabe por quê? Porque ele era egoísta. Ele pensou em si. E assim foi. O chamado não era para ele, ele pegou carona no chamado. Abraão foi gentil, ele pega o melhor para ele, ele escolhe o melhor para ele. Que coisa! A semelhança de Ló, há muito chefe de família hoje que é egoísta, que não tem a visão da família, que não tem a visão de servir aos seus, mas tem a visão de Ló, a visão de quem quer ser servido o tempo todo. Aliás, isso não se aplica apenas aos homens, não. Às vezes vemos numa família aquela mulher que não tem a visão de que deve cuidar da família. Vemos na família o filho que só acha que só tem direitos e não deveres dentro de casa. E a consequência disso são pessoas imaturas, são maridos e mulheres que se tornam imaturos, que nunca são maduros, que continuam os mesmos meninos, mesmo dentro de um casamento, disputando, criando conflitos, disputas, até que a família se complica e chega à ruína. Porque pensam que casamento é para que as suas necessidades, as suas conveniências sejam atendidas. Não, e não é assim. Queridos irmãos, o que eu quero dizer é que quando a visão do lar é uma visão egoísta, a família será sempre complicada, problemática, disfuncional. Nós não constituímos famílias para sermos servidos e precisamos entender isso. Se você quer ser servido, vai morar num hotel, num flat. Acorda, vai no restaurante, né?
tomar café, ao voltar, a cama está arrumada. Queridos, isso é uma benção. Se você tem dinheiro, vai morar no flat. Mas se você não tem recurso, eu só lamento. Porque se você formou uma família, se você colocou gente sobre a sua responsabilidade emocional e espiritual, financeira, você precisa cuidar dessas pessoas. Uma família não pode ser cada um querendo viver a sua vida, cada um vivendo na sua, querendo que tudo flua sempre na sua direção. Não, não pode. Uma família não vai sobreviver escolhendo, cada um querendo escolher sempre o melhor. Tudo deve me beneficiar. Tudo deve ser como eu quero. Não. Uma família não vai existir dessa maneira. Uma visão egoísta não vai produzir uma família madura. Uma visão egoísta não vai produzir uma família unida, harmoniosa. Por isso que eu digo nessa oportunidade, você que é marido, entenda uma coisa: você é servo da sua esposa. Você que é esposa, você é serva. Você que é filho, você também não é o senhor do mundo, você também é servo. Sabe por quê? Porque isso é um princípio bíblico, servindo uns aos outros. É assim que uma família se constrói. E precisamos aprender isso. Quando uma família não tem essa visão, quando numa família o que prevalece é a visão de receber e não de dar, e não de contribuir, a coisa fica muito complicada. E certamente vamos construir uma família problemática. Essa é a primeira afirmação que eu faço nessa noite. Quando uma família se complica, quando tem uma liderança egoísta. Em segundo lugar, uma família se complica quando ela é atraída pelo mundo. Gênesis 13, verso 12. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. Eu quero chamar a atenção para esta frase no texto. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. A versão, estou pregando na linguagem de hoje, mas a versão revisada diz que Ló foi armando tendas até chegar a Sodoma. Reparem que ele não caiu de repente em Sodoma. Ele não brotou de uma hora para outra em Sodoma. Ele foi se chegando, cada dia mais perto, cada dia mais atraído, cada dia admirando mais, armava uma tenda aqui, armava outra tenda ali, e quando viu, estava dentro de Sodoma. Olha o que diz o verso 13, Gênesis 13, 13. Onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Esse é o resumo de Sodoma. Impossível que Ló não soubesse disso. Ló sabia a fama de Sodoma, mas foi se chegando,
armando uma tenda cada vez mais perto, até que estava lá dentro. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Há muitos chefes de família que vai aos poucos caminhando na direção errada. Um flerte aqui, outro ali, vai acampando aonde não era para se acampar, vai se chegando onde não era para se chegar, sabendo que é errado, sabendo que desagrada a Deus. Ló sabia que haviam pecados terríveis em Sodoma, e nós sabemos o que é errado. Nós sabemos que adulterar é errado, nós sabemos que pornografia é errado, mas vamos armando as nossas tendas cada vez mais perto dessas coisas, e quando percebemos, estamos dentro delas. Aí a coisa se complica. Existe uma coisa que a cada ano tem me preocupado mais. Eu volto a falar disso. O lixo da internet. E quero deixar claro que não estou aqui demonizando a internet. A pandemia nos mostrou a utilidade da internet. Os cultos online mantiveram as igrejas em pleno funcionamento. Sinceramente, eu não sei como seria se não fosse a internet. Eu não sei como nós sobreviveríamos. Creio na providência de Deus, mas aprove a Deus fazer que usássemos a internet a nosso favor, haja vista o culto dessa noite online chegando na sua casa. Então eu costumo dizer que a internet é neutra. É você que escolhe, é você que decide se você vai assistir um culto ou acessar pornografia. É a mesma ferramenta. É você que escolhe o que vai fazer. Mas, pelas redes sociais, eu percebo que cada vez mais o nosso comportamento tem mudado. É como se acampássemos cada vez mais perto das coisas erradas. É como se acostumássemos cada vez mais e colocássemos as nossas tendas em Sodoma. Cada vez mais somos preocupados com os prazeres, cada vez mais somos preocupados em ganhar mais dinheiro, em obter mais likes, mais curtidas. Cada vez mais somos atraídos pelo lixo da internet. Gente, você pode usar a internet para ouvir uma mensagem, como eu falei, para ouvir um sermão, para obter mais conhecimento, para estudar, para fazer a sua faculdade, ou até mesmo para ter um pouco de entretenimento. Você pode fazer isso, mas há um limite para isso. Para com esse negócio de arrasta para cima, e você fica horas e horas cada vez mais flertando com o mal. Seu marido precisa de atenção. A sua esposa precisa de atenção. A sua família precisa de atenção. Os seus filhos precisam de atenção. Filhos, os seus pais merecem um pouco de atenção. Gente, como se perde tempo nas redes sociais? Casais cujo cônjuge foi trocado pelo celular, literalmente trocado. O diálogo com os pais, os filhos não têm mais, foi trocado pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Discord, pelo TikTok. E com isso, a cada dia, nós estamos armando as nossas tendas cada vez mais perto de Sodoma. No capítulo 19, acontece algo interessante, porque Sodoma já estava para ser destruída.
E Deus, os anjos dizem assim: Ló, fuja, vá embora, saia dessa cidade, largue essas coisas, deixe isso para trás, salve a sua vida, salve a sua família. Eu vou ler Gênesis 19, de 15 a 20. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló e a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás nem para este vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Que coisa, né? A cidade será destruída, Deus tem compaixão, decide. É impressionante a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Porque se fosse eu, a minha paciência com Ló já tinha acabado há muito tempo. Mas que bom que Deus não sou eu. E Deus dá a ordem para que ele fugisse, para que ele saísse, para que ele salvasse a vida dele. E eles demoram, o anjo pega na mão. Gente, se você estivesse num lugar que ia ser destruído, você ia querer arrumar as malas, pegar as coisas. Sinceramente, se você é avisado que um prédio vai desabar, você vai voltar ainda para pegar as coisas. Eu não sei, sabe? Acho que muita gente não sairia. Voltaria para pegar o celular. Há pouco tempo foi noticiado de alguém que morreu num desabamento exatamente porque voltou para pegar o celular porque não podia viver sem ele. Eu não sei se Ló tinha celular, é claro que não, mas havia alguma coisa ali que fizeram com que a família não conseguisse sair. A família demorou. Mas o anjo pegou ele pela mão e disse: cara, foge para a montanha, salve a sua vida. Mas ele pediu para ir para outra cidade. Está vendo aquela cidadezinha ali pertinho? Senhor, deixa eu ficar lá. Ele duvidou do livramento de Deus. Ele disse: olha, a montanha é longe. Eu não vou conseguir me salvar. Deixa eu ficar naquela cidadezinha ali pertinho. Ló gostava de cidade. Sabe o que é isso? Ele gostava do mundo. Ele gostava de Sodoma. Como a gente que gosta do mundo, como a gente que se atrai pelo mundo. O juízo de Deus está às portas, os anjos estão falando, Deus está falando, Deus está se comunicando.
Deus está falando através de tantas coisas, através de uma pandemia, através de tantas mortes, mas os homens continuam cada vez mais atraídos pelo mundo. Para de flertar com o mundo, para de armar as suas tendas perto de Sodoma, dentro de Sodoma. Se Deus está dizendo, larga isso e fuja. Se Deus está dizendo, deixa esse pecado e fuja, deixa essa prática e fuja. Por que você demora? Por que você não age logo como Deus está pedindo? Queridos, esse foi o grande erro de Ló. Ló escolheu a parte da campina, mas de tenda em tenda, foi para a cidade, foi para Sodoma. E quando Deus quer tirar ele de lá, ele quer outra cidade. Sabe por quê? Ele se habituou tanto com Sodoma que não conseguia viver de outro jeito. Imagina, viver na montanha. O que eu vou fazer numa montanha? Sem internet, sem Wi-Fi. Né? Ele queria a cidade. Há pessoas que são assim, que vão se afastando, se afastando, se afastando. Hoje estão frios, não tem nenhuma preocupação espiritual. Queridos, as nossas maiores preocupações deveriam ser as preocupações espirituais, mas não são. É muito triste saber que essa massificação pela matéria, pelos bens, pelas coisas, dominaram o coração dos crentes. É muito triste isso. É muito triste saber que o materialismo hoje faz parte das nossas vidas, são mais importantes do que as coisas espirituais. Quais são os nossos valores hoje? A semelhança da família de Ló, amamos mais aos valores do mundo ou aos valores espirituais? É assim que muita família se complica. Quando uma família se complica? Quando tem uma liderança egoísta, quando é atraída pelo mundo e, em terceiro lugar, quando não exerce influência. Gênesis 19, verso 1. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Então viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-los, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Ló estava, como diz o texto, sentado à porta da cidade, no portão da cidade. Ele não estava ali pedindo esmola. A porta da cidade tem um sentido político, uma função. Talvez fosse a administração da cidade, como se fosse a prefeitura, o governo da cidade. Eu quero dizer com isso que Ló não era um qualquer em Sodoma. Um homem que prosperou, um homem que sempre foi ambicioso, um homem que subiu na vida e possivelmente por estar ali, circulava entre as pessoas mais influentes da cidade. Talvez tivesse algum cargo, até político na cidade. E poderia então usar da sua posição para dar testemunho, para exercer uma influência positiva.
Que coisa, né? Mas é impressionante como alguns cristãos, quando se envolvem com a política, ao invés de influenciar, são influenciados. Mas vamos voltar um pouco e vamos ver uma passagem aqui, lembrar o momento do tio dele. É interessante, eu não vou ler, essa história está em Gênesis 18, a partir do verso 20. É interessante que Abraão, ele não morava em Sodoma, mas ele intercede por Sodoma. E ele vai caminhando ali. Havia já o juízo de Deus, em que Sodoma seria destruída. E Abraão, ele vai intercedendo. Então, ele vai conversando, dizendo, mas o Senhor vai destruir a cidade, e se tiverem ali 50 pessoas justas, pessoas direitas? E Deus vai responder, não, se houver 50, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50. Aí Abraão pensa direitinho, né? Conhece o sobrinho, resolveu baixar a proposta para 40. E se tiver 40? Deus falou, não vou destruir por amor aos 40. Abraão pensa de novo, pensa no sobrinho, diminui para 30, para 20. Até que ele chega um momento e falou, Senhor, desculpe ser insistente, mas eu penso que por dentro ele falou, eu conheço meu sobrinho. E se tiverem 10 justos? E Deus disse, se houverem 10, eu não vou destruir por causa dos 10. Abraão parou por aí. Eu penso que ele pensou assim, Ló, a mulher, 2 filhas, elas eram noivas, já tinham 6. Não é possível que durante tanto tempo ele não tenha influenciado 4 pessoas. Sim, Abraão, era possível. Eu diria que nem os genros, porque quando o anjo manda que saiam da cidade, ele manda que saia apenas Ló, a mulher de Ló e as filhas. Que coisa triste. Mas há famílias que são exatamente assim, famílias que não dão um bom testemunho, famílias que são tão desunidas, que às vezes é melhor nem falar que é crente. Tão encrenqueira, é tanto barraco, tanto palavrão, que é melhor ficar quieto, porque assim o testemunho será melhor, né? A paz, hoje que não conseguem nem a conversão dos filhos, às vezes complicam. Existem filhos que estão fora da igreja por seus pais. Eu trato disso. Não conseguem influenciar no trabalho, não conseguem influenciar na vizinhança. Há filhos que não conseguem influenciar na escola, na faculdade, antes são influenciados. Gente, não há nada mais precioso do que uma família crente que marca positivamente outra família, sabe? Que coisa maravilhosa, que coisa bonita. É quando vizinhos veem que aquele casal que mora ali do lado, aquele casal que sai para a igreja todo domingo, que leva a Bíblia, que se arruma bonitinho e vai para a igreja, é um casal equilibrado. Quando eles passam alguma dificuldade, eles vão lá, batem na porta e pedem ajuda, pedem oração. Como é bonito isso! Que coisa boa
É quando os vizinhos olham para os filhos dos crentes e reconhecem os filhos dos crentes como pessoas educadas, que respeitam os seus pais, que respeitam os mais velhos. Que coisa bonita isso! Que pena que em muitos casos as nossas famílias não são assim. Que pena que os nossos jovens, eles copiem tanto o mundo, ao invés de serem modelo, eles são cópia, cheios de piercings, de tatuagens pelo corpo. Que coisa! Houve um tempo que as nossas famílias eram modelos, sim. Hoje somos cópias. Copiamos o vocabulário do mundo, as atitudes do mundo, os exemplos do mundo. As igrejas hoje possuem templos sinuosos. Temos políticos crentes. Mas o nome de Cristo nunca foi tão jogado na lama como nos dias de hoje. A igreja de Cristo perdeu a sua autoridade. Os políticos, à semelhança de Ló, os políticos crentes hoje, os políticos que elegemos, alguns com nomes de pastores, trazem escândalos cada vez que nunca foram vistos, que jamais foram vistos. Se envolvem com corrupção, matam até o próprio cônjuge e se elegeram com o nome de cristão, com o voto dos cristãos. São como Ló, gananciosos e incapazes de influenciar. Eu quero dizer que os nossos lares precisam voltar a ser influentes. As nossas famílias precisam voltar a abençoar o lugar onde moram. Nós precisamos de família, sim. Mas ainda há um quarto tópico nessa oportunidade. Uma família se complica ainda, em quarto lugar, quando não obedece a Deus. 19, 17 e depois 19, 26. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não pense você que foi aquela olhadinha furtiva sobre os ombros, não. A força do texto quer dizer que a mulher parou para olhar para trás. Demoraram a sair, não queriam sair, estavam tão presos, e mesmo depois de serem arrastados pelos anjos, parou para olhar para trás, talvez lamentando: ah, minha cidade maravilhosa, como é que eu vou viver sem ela? Como eu vou viver sem ela? Como eu vou viver sem a minha manicure? Eu conhecia todas as lojas, sabia onde comprar as melhores roupas, os melhores perfumes, sabia todos os pontes, os melhores bares, os restaurantes, as festas. Como vou viver sem essas coisas? Queridos, tem coisas hoje que Deus está mandando você sair e você não consegue. Deus está te pegando pela mão, te jogando para longe e você não consegue. Você não consegue obedecer. Você para e olha para trás. Ela ficou com saudade de Sodoma. E então foi soterrada por uma avalanche de sal.
De uma maneira geral, eu quero dizer nesse ponto, é que quando Deus dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer à palavra de Deus. Vivemos num tempo em que os princípios bíblicos para a família foram postos de lado, foram postos em segundo plano. Eu faço um apelo nessa noite. Pai e mãe, obedeçam à Bíblia, obedeçam ao Senhor, ensina o menino no caminho em que se deve andar e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Não adianta ensinar com a boca e desensinar com a conduta. Você cobra o seu filho a lição da EBD estudada, mas o seu filho vê você estudando a lição, o seu filho vê você lendo a Bíblia. É impressionante, mas hoje a Bíblia talvez seja o livro mais desprezado pelos próprios crentes. Temos no celular, temos no computador, temos a Bíblia no tablet, mas não lemos, e se lemos, não obedecemos. E por isso, por não obedecer a Deus, a família de Ló se complicou. Olha só como terminou a história. Vamos ao final. A família de Ló termina os seus dias de maneira vergonhosa. O texto que eu li no início dessa palavra fala que as filhas de Ló embriagaram o pai e tiveram relações com ele. Elas não haviam se casado e ficaram com medo, então, de Ló não deixar descendência, e tiveram uma ideia brilhante. Quando eu olho para essa ideia aqui das filhas de Ló, eu percebo uma coisa, como Sodoma entrou na mente daquela família. Talvez em Sodoma essas coisas fossem normais. Talvez em Sodoma ficar embriagado era normal. E eu olho para isso e percebo que acontece o mesmo conosco. Nós vivemos os nossos dias e vamos achando que algumas coisas são normais, que beber é normal, que falar palavrão é normal, que pular o carnaval é normal. E quando vemos, a nossa família se complica. A nossa família termina os dias de maneira vergonhosa. Com filhos embriagados, envolvidos com prostituição, longe dos caminhos do Senhor, envolvidos com homossexualismo e tantas outras coisas. Gente, quando eu olho para esse texto, para essa cena aqui, eu fico estarrecido, porque, sinceramente, eu acho que incesto é o cúmulo da monstruosidade. Eu sou pai, e quem é pai, de verdade, é aquele que se enche de brilhos para defender uma filha. Mas esse pai aqui está embriagado e tem relação com as duas filhas e nem nota o que fez. Em consequência disso, gera 2 filhos netos, Moabe, Benjamim ou Amon. E essa família, então, tem um final vergonhoso. Ló perdeu tudo. Era ambicioso, era ganancioso, e terminou seus dias na montanha, sem os bens, sem nada daquilo que ele havia cobiçado uma vida inteira. Sozinho com as filhas e numa vergonha como essa. Queridos, os bens são ilusórios. Os prazeres do mundo são ilusórios. Eles ficam para trás. Nós não podemos botar essas coisas como valor último de nossas vidas. Não, nós não podemos. E aí eu pergunto, concluindo a minha palavra nessa oportunidade, que família é a nossa? Pai, como eu sou o pai, o que nós temos sinalizado para os nossos filhos? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Podemos deixar, talvez,
uma boa herança, um bom pé de meia, como se diz por aí, mas nós vamos deixar um coração edificado, nós vamos deixar uma vida espiritual saudável. É isso que precisamos pensar. A família de Ló nos ensina algumas lições. Primeiro, não podemos liderar as nossas famílias com egoísmo. Precisamos servir uns aos outros. Segundo, não podemos ser atraídos pelo mundo. Não gaste tempo com banalidades. Não gaste mais tempo com as coisas do mundo do que com o reino do Senhor. Você pode estar armando tendas em lugares indevidos. Terceiro, precisamos influenciar aonde nós estamos. Se Deus te deu uma posição no trabalho, uma posição de honra, uma posição política, não envergonhe o nome do Senhor, mas influencie positivamente. Em quarto, precisamos ser obedientes a Deus, que a nossa família não se complique, que ao contrário da família de Ló, que nossas famílias sejam bênçãos para o mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos chorar. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Que essa palavra, Pai, encontre espaço no coração de cada família, no seio de cada família. E que sejamos edificados por ela, para que a nossa família termine os dias deixando um legado de bênção para o mundo que nós vivemos. Obrigado por tudo. Abençoe a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e abençoe as famílias desta igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, muito bom, né? Mais um domingo que nós prestamos um culto ao nosso Deus em agradecimento por tudo que Ele tem feito pelas nossas famílias, por tudo que Ele dá de fazer. Estamos agradecidos muito pela palavra do pastor Wellington, que ela possa ter encontrado lugar fértil em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai, que possamos, ó Pai, colocar em prática, de acordo com sua vontade, o seu querer, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento que podemos aqui, Pai, ouvir a sua palavra. Te agradecemos, Pai, imensamente pela vida do pastor Wellington. Vou estar orando e encerrando o culto desse domingo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, diante do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse culto que Tu permitiu que nós prestássemos a Ti, Pai, em louvor e adoração ao Teu santo e precioso nome. Obrigado, Pai querido, por cada um que participou. Obrigado, Pai querido, pela equipe, Pai, que está gravando, Pai, esse momento. Obrigado, Pai, por todos, ó Pai, que de uma forma direta ou indireta, Pai, teve participação no culto. Queremos te agradecer mais uma vez pela vida do pastor Jonanias, pela dedicação e pelo desprendimento que ele tem, Pai, em apoiar as famílias. Obrigado, Pai querido, pela vida do pastor Wellington, da sua esposa, do seu casal de filhos. Pai, que o Senhor continue abençoando essa vida, o seu ministério, o seu trabalho secular. Pai, que Ele continue abençoando, Pai, vidas através da palavra que o Senhor tem colocado no coração dele. Pai amado, agora nós pedimos que o Senhor nos leve guardados e segurança para os nossos lares e que permita-nos, Pai, voltar para estarmos encerrando, Pai, o mês da família no próximo domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém.